Eu quero ler um texto com você, Isaías 43, versículo de número 15 até o 21. E o texto diz assim, você pode acompanhar comigo. É Deus falando aqui. Ele diz assim: Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Queridos, eu quero falar hoje sobre coloque as suas expectativas em Deus. Eu sei que debaixo desse teto a gente tem todo tipo de gente vivendo todo tipo de situação. Eu sei que aqui hoje tem pessoas que estão vivendo uma fase de otimismo. Planos estão sendo colocados em prática, sendo realizados sonhos, um coração cheio de fé, cheio de esperança, aguardando o novo. Outros não estão exatamente nessa frequência, né? Outros estão, quem sabe, com a expectativa lá embaixo, não tem esperança de boas notícias ou de que algo possa mudar, vivendo talvez uma fase sem muitas respostas. Tem ainda aqueles que não estão nem para lá e nem para cá, não está vivendo uma fase de otimismo, mas também não está numa fase muito para baixo, né? Está ali no intermediário. Eu diria que esses são os conformados. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, independente de qual seja a sua resposta e qual é a tua expectativa, eu tenho aqui um recado de Deus para você. E eu quero que você receba essa palavra como realmente uma palavra de Deus para o seu coração. E a minha palavra é: aumente as suas expectativas, porque Deus vai fazer grandes coisas nesses dias, nos próximos dias da sua vida. Sabe, a gente precisa perceber os movimentos de Deus. A gente precisa perceber para que lado o Senhor está caminhando e enxergar isso pela fé. Quando a gente entra num período de consagração como esse que estamos encerrando aqui na igreja hoje, a gente fica sensível a perceber esse movimento de Deus. E nessa manhã eu tenho uma palavra profética para você. Obviamente que se eu profetizasse aqui de mim mesmo, eu teria a minha profecia, a profecia que eu entregaria aqui, dita por mim, ela teria que ser julgada por todos aqui para ver se está de acordo com a palavra de Deus. Isso é o que nos ensina o apóstolo Paulo, que se alguém profetizar, tem que ter aqueles que julguem essa profecia para ver se está de acordo com a palavra de Deus. Então eu não vou correr nenhum tipo de risco aqui. Eu vou profetizar a profecia inerrante, que não tem erro. Eu quero profetizar usando a palavra de Deus aqui para você. Essa é infalível, essa não contém erro. E é sobre esta palavra profética, a palavra de Deus, a profecia completa que está na palavra de Deus, que não contém erro, que Pedro vai mencionar a respeito desta profecia. Então ele vai dizer em 2 Pedro 1,19, ele diz assim: temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Ele estava se referindo à palavra dos profetas, profetizada já nas Escrituras. E ele diz: e vocês farão muito bem se prestarem atenção a ela, porque ela é como uma candeia que brilha no escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. A palavra pregada, profeticamente pregada, com base na profecia bíblica, eu amo essa expressão que Pedro usa. Ele diz, é como aquilo que brilha no escuro.
traz iluminação àquilo que está em trevas, traz revelação àquilo que está oculto. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente tem que olhar a partir deste coração. Não importa a situação que eu esteja vivendo, a crise que eu esteja passando, a escuridão que eu esteja atravessando, a palavra de Deus traz essa luz àquele que de coração aberto entende e recebe essa palavra. Lembra do Salmo 119, versículo 105, quando o salmista diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Esta é a palavra de Deus. Então, baseado no texto que li, que é uma palavra dita pelo próprio Senhor, profetizada por Isaías, né, nós devemos nos atentar a esse texto e encontrar aqui motivos para que as nossas expectativas subam, porque o nosso Deus é grande. Então, lançar as nossas expectativas em Deus e na sua palavra, naquilo que Ele diz. E isso traz essa iluminação, isso traz essa coragem, isso traz esse renovo, isso traz essa esperança para o nosso coração. Amém? Então, nessa manhã, que o seu coração esteja aberto para receber a palavra. Quantos aqui estão prontos para receber a palavra? Amém? E aí, quando eu digo coloque as suas expectativas em Deus, talvez você me pergunte, pastor, me dê alguns motivos para que eu coloque a minha expectativa em Deus. E essa é uma pergunta que eu quis responder. Eu tenho resposta olhando para a minha vida, olhando para a minha história, olhando para aquilo que Deus já fez. Mas eu queria uma resposta, como disse, não na minha experiência pessoal, mas uma resposta na palavra de Deus. E eu fui conduzido a esse texto. E que texto, gente? Mas que texto que é esse? Um texto tão maravilhoso e que responde talvez a pergunta: quais são os motivos, então, para que as minhas expectativas subam, para que as minhas expectativas aumentem, para que eu coloque as minhas expectativas em Deus? Então eu quero, baseado no texto que li, caminhar com você nessa manhã pelos versículos e a gente identificar motivos para que a sua expectativa suba. E o primeiro deles, sem dúvida nenhuma, as suas expectativas elas devem subir porque há um Deus comprometido com você. Olha só, você quase disse amém. Quase. Mas veio assim para falar e você não falou. Por isso vou até repetir. Há um Deus comprometido com você. Amém? Dá para você dizer para alguém? Tem um Deus comprometido com você. Olha o que diz o texto. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Rapaz, que apresentação, não? Quem que tu és, Senhor? Essa linha aqui, ela é tão abrangente. Quando ele se apresenta, sabe? Eu preciso partir disso. Isso aqui, queridos, essa mensagem dessa manhã não é sobre autoajuda, ou sobre uma vontade humana, ou sobre uma receita para você alcançar algo. Essa palavra nessa manhã é uma palavra profética de Deus. É algo que você pode tomar posse nesse lugar. Quando ele começa dizendo, eu sou o Senhor, ele está dizendo que nada, absolutamente nada, escapa do governo da sua mão. Quando ele diz, eu sou o Senhor, ele está dizendo, nada está fora do meu controle. Quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, quando Deus quer abençoar alguém, Ele faz com que todas as coisas convirjam para abençoar esta pessoa, a sua família, o seu trabalho. Porque Ele é o Senhor. Ele não é só o Senhor, Ele diz, eu sou o Santo de vocês. Observe que o Santo aí está com letra maiúscula. Ele é o Santo, Ele não se compara a nenhum santo de nenhuma religião. Por que ele não se compara a nenhum santo de uma religião? Porque o Santo de Israel, o Santo Deus, Ele é o único que tem toda a santidade e que é capaz de santificar até o mais vil pecador. A sua santidade é transmissível através do seu Espírito Santo. Isso é tremendo. Ele não é um santo com letra minúscula. Ele não é um santo de uma causa específica.
Ele é o santo de vocês, ele diz. E eu acho isso tremendo, porque ele se coloca num lugar onde ele diz, eu sou o santo de vocês. Não é um santo, mas o santo, aquele que está acima de todos. Ele continua e ele diz que ele é o Criador. Eu sou o Criador de Israel. Queridos, eu preciso lembrar você disso. Ele é o Criador. Isso significa, isso é tão cheio de identidade, sabe? Você não é obra do acaso. Você não é fruto do inexistente. Você não aconteceu por acaso. Não, você foi criado por Deus. Deus é o seu Criador. E se Deus te criou, Deus não cria nada, absolutamente nada sem propósito. Tudo o que Deus cria tem um propósito. Ele planejou a seu respeito. Você consegue receber esta palavra? E quando Deus está fazendo alguma coisa, eu pergunto para vocês, quem é que pode impedir? Quando nós entramos, eu preciso que você redobre a sua atenção, quando nós entramos em concordância com aquilo que Deus está fazendo, a nossa vitória será inevitável. E no poder da sua palavra, qualquer coisa é possível. Porque nós servimos um Deus, como diz Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Deus faz a partir do ilógico, a partir do inexistente. Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1, você vê ali uma terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós sabemos que essa terra entra em colapso, então a terra fica sem forma e vazia. Há um espaço gigantesco de anos entre o versículo 1 e o versículo 2, eu não vou entrar nisso, mas agora a terra está sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora olha o 3, Deus chega diante dessas trevas, diante dessa escuridão, diante desse colapso, diante desse lugar sem forma e vazio, e Deus disse, haja luz. E sabe o que acontece? Houve luz. Quando Deus fala, acontece. Quando Deus diz, a circunstância é mudada. Qualquer treva se transforma em luz. Qualquer coisa sem forma e vazia se transforma em algo com propósito. Eu sou a testemunha viva disso, de que Deus é capaz de pegar um pobre, um miserável, um cego, um nu, um pecador e transformar em alguém que tenha um propósito, porque Deus é o seu Criador, Ele é o Santo de Israel. Sabe, as nossas expectativas permanecem tão baixas, parece que a gente tem dificuldade de ouvir aquilo que já está na palavra de Deus. Sabe, eu estou aqui, queridos, para levantar nessa manhã e dizer, Deus não tem planos mesquinhos. Deus não é Deus de coisas pequenas. Quando Deus pensa em você, Deus pensa em coisas maravilhosas. Amém? Quando eu olho para a vida de Moisés, depois de tantas frustrações, depois de tantos traumas, Moisés viveu os primeiros 40 anos de vida usufruindo do melhor deste mundo. Foi criado como filho da filha de Faraó. Imagine o que é isso. Estudou nos melhores lugares, um homem inteligentíssimo e que tinha acesso a tudo que as riquezas poderiam lhe dar. Mas aos 40 anos era um homem sem propósito, um homem vazio e que busca forçar o seu propósito. Mata um egípcio. Eu não vou entrar detalhadamente na história de Moisés, mas o que acontece é que Moisés foge para o deserto mais distante que existia. Ali nesse deserto, ele se casa e ali ele começa a ser pastor de um rebanho. E um dia ele está atrás de uma montanha, talvez procurando uma sombra debaixo daquele sol escaldante. Já havia se passado mais 40 anos e agora Moisés estava com 80 anos. E é nesse contexto que Deus aparece para Moisés. E quando Deus aparece para Moisés e começa a falar de coisas grandiosas que Deus ia fazer através da vida dele, eu não sei você,
já tinha acontecido muita coisa na vida dele. E ele começa a questionar Deus. Deus está dizendo, eu vou fazer, mas ele não acredita. Vai acontecer, eu não tenho essa esperança. Não, mas eu vou te usar para um propósito tremendo. Quem sou eu para isso? Sabe, é o coração de muitos aqui nessa manhã. Eu estou falando a palavra de Deus, eu estou dizendo Deus é poderoso para fazer. E talvez você esteja aí resistindo à palavra. Mas quem sou eu? Foi o que aconteceu com Moisés. Quando você abre a Bíblia em Êxodo 3:11, ele responde a Deus, quem sou eu para me apresentar a Faraó e tirar o povo do Egito? E a resposta de Deus para Moisés foi, Moisés, não é sobre você, mas é sobre mim. Não é sobre o seu eu sou, mas é sobre o meu eu sou. Eu sou em você, Moisés. Queridos, não é sobre a nossa vida, mas sobre o Deus que é o dono da nossa vida. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, se o Deus que eu sirvo é grande, eu tenho que acessar coisas grandes. Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. Quem acredita nisso, diga amém. Primeira coisa, há um Deus comprometido com você. Segunda coisa, Deus já demonstrou que é capaz de fazer. Olha o texto. Assim diz o Senhor, o que está escrito ali? Aquele que um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. Como é que começa agora? Que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, queridos, Deus não é um estreante. Deus não tem um friozinho, porque vai fazer algo que nunca fez, ou que não conhece, ou que já não tenha feito, ou que não seja capaz de fazer. Deus não tem a expectativa de que, será que vai dar certo mesmo? Não, queridos. Deus é um Deus tremendo. Esse texto, Deus está falando a respeito de como Deus livrou o povo do Egito e como destruiu o exército do Egito que veio para exterminar o seu povo. Ele está deixando claro que ele livrou aquela geração lá atrás do Egito, que estava escrava há inacreditavelmente 400 anos. Não é 400 dias. São gerações que nasceram escravas, uma após a outra. A escravidão estava impregnada naquele povo. Aquele povo já havia se colocado nesse lugar de escravo, mentalidade de escravo, vida de escravo. E Deus, ele liberta esse povo. E aqui Deus está dizendo o que Deus fez, o que ele fez, e como ele destruiu o inimigo. E o mesmo Deus que fez tudo, Deus está dizendo, que fez lá atrás tantas coisas, é o mesmo Deus que está falando com aquela geração. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus, ela é atual. Então, o mesmo Deus que falou, que libertou o povo do Egito, o mesmo Deus que estava falando nessa geração, agora é o Deus que está falando na nossa geração. E o Deus que está falando na nossa geração é o mesmo Deus que está dizendo que é capaz, que já fez, que conhece aquilo que faz, de fazer algo sobrenatural, sabe? Não se trata de apostar no desconhecido, mas se trata de acreditar que o Deus que já fez, continua fazendo. Eu não sei você, mas quando você olha para trás, você consegue identificar coisas que Deus fez na sua vida? Quantos aqui conseguem identificar coisas tremendas que Deus fez? É impressionante como a gente tem uma memória curta. Você levantou a mão, mas parece que aquilo que Deus fez está tão vago. Mas Deus está se apresentando e dizendo, eu já fiz. Eu sei o que eu estou fazendo hoje. Eu já fiz. Não há nada novo para Deus. Você já deve ter descoberto a essa altura da sua vida que existem uma porção de inimigos do seu destino. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa, e você precisa saber disso, todos os inimigos do seu destino já foram vencidos por Cristo naquela cruz. Sabe, parece que muitos de nós vamos sendo acachapados pelas circunstâncias que arrancam a nossa esperança.
que lutam para nos fazer desistir, parar, desanimar. Mas sabe que nessa manhã você possa receber um renovo de fé e voltar a crer. Cada um dos nossos inimigos já foram vencidos na cruz do Calvário. Quando Paulo pensa sobre isso, ele escreve em Colossenses, capítulo 2, versículo 13, ele disse assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, escute, Deus os vivificou com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões. Escute agora, Ele cancelou a dívida que estava escrita contra nós, que consistia em ordenança e que nos era contrária. Escute, Ele removeu essa dívida e a pregou na cruz, tendo despojado autoridades, fez deles um espetáculo. Escute agora, em nome de Jesus, triunfou sobre eles, sobre os inimigos. Paulo termina dizendo, triunfou sobre eles na cruz. Jesus triunfou sobre o inimigo na cruz. Jesus triunfou sobre todos os nossos inimigos. Meu irmão, o teu destino está nas mãos de Deus. Ah, pastor, mas é que aconteceram coisas. Sabe, quando João escreve sobre essas coisas que vêm à sua mente, ele diz em 1 João 1,17, se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Diga todo o pecado. De todo o pecado. Todo o pecado. Romanos 8,1, eu quero que você levante a sua mão para receber, porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Deus está fazendo menção de um povo escravizado, sem armas, sem nada na mão, que agora Deus os livra. Sabe por quê? Porque o destino desse povo estava na mão de Deus. Aquilo que sempre foi, quando Deus chega, deixa de ser. É assim que Deus faz, gente. Deus, ele estabelece uma nova realidade. Absolutamente nenhuma circunstância é limite para aquilo que Deus pode fazer. Quem recebe isso, diga amém. Não somente isso, você tem que elevar as suas expectativas, porque o passado não tem, vamos juntos, porque o passado, coloca para mim ali, por favor, porque o passado não tem que ser o dono do teu futuro. Vamos dizer juntos? O passado. Olha o que diz o texto. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vamos ler isso juntos, gente? Vamos lá, 1, 2, 3. Esqueçam. Já que você repetiu até agora, então você vai repetir isso comigo. O passado não governará o meu futuro. É isso. É isso. É disso que eu estou dizendo. Sabe, muitas vezes nós não vivemos o novo, porque não nos desconectamos do velho. Aquilo que foi precisa ser vencido. E a palavra de Deus é uma ordem. Esqueçam. Esqueça. É a palavra de Deus. Pastor, mas eu fui ferido. Pastor, mas eu fui pisada. Pastor, mas eu fui magoado. Pastor, mas eu fui entristecida. Deus está te dizendo, levante a sua cabeça. A esperança, como ele profetiza, como Deus fala através do profeta Jeremias, enxuga a lágrima dos teus olhos, diz o Senhor, porque há esperança para o teu futuro. Levanta a cabeça, esqueça, o que passou, passou, sabe? Não deixe que o passado trave o seu futuro. Pastor, é que eu fiz algo. Meu querido irmão, em nome de Jesus, se você se arrependeu genuinamente diante de Deus dos seus pecados, sabe qual que é a palavra de Deus? Esqueça. Sabe, há uma palavra em Miqueias 7:19 que diz assim, de novo terás compaixão de nós. O profeta está falando com Deus, ele diz, pisarás as nossas maldades. Escute agora. E atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aí eu acho interessante que Deus
perdoa o seu pecado através do sacrifício de Jesus Cristo. Arranca o seu pecado e joga nas profundezas do mar e diz: deles não me lembrarei mais. Amém? O que você está fazendo com essa varinha de pescar na mão? Indo lá, querer pescar o pecado que Deus já lançou. Que tem de gente com varinha na mão para pescar de volta, para trazer de volta. Meu irmão, quem acusa do passado é única e exclusivamente o diabo. Sabe por que tem um monte de casa ruindo? Porque a mulher está fazendo o papel do diabo. E o homem está fazendo o papel do diabo. Qual é o papel do diabo? Ele é o acusador das nossas almas. O cara quer romper, a mulher está lembrando ele, mas tu já fez, porque tu já fez, porque tu já fez. A mulher quer romper, o cara fica ali, porque tu já fez, porque tu já fez. Sejam livres, em nome de Jesus. Jesus triunfou sobre o inimigo. O passado não será o dono do teu futuro. O teu futuro está nas mãos de um Deus que tem um propósito lindo para a sua vida. Sabe, a gente precisa receber isso, lançar para trás. José foi odiado pelos irmãos, traído, preso. 20 anos se passaram e tudo aquilo poderia estar acorrentado no seu coração, mas desde cedo José aprendeu a perdoar e a esquecer. Ele lançou fora as suas amarguras e se torna, queridos, um tipo de Cristo no Velho Testamento. Receba essa palavra: esqueça. Em Jesus temos a possibilidade de deixar o passado e olhar para o futuro com esperança. Eu amo isso daqui, Romanos 6,4, Paulo diz assim: de sorte que fomos sepultados com Jesus, com Ele, pelo batismo na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus de novidade, existe uma novidade, sabe? Deixar não somente... Você não vai querer ouvir o que eu vou dizer aqui agora, mas eu vou falar mesmo. Porque hoje de manhã eu estou numa inspiração que vocês não sabem. Você não tem que deixar no passado somente as coisas ruins, somente as guerras e as lutas. Está preparado? Você também tem que deixar no passado as vitórias e as conquistas. Porque Deus tem novas vitórias e novas conquistas. Deus tem uma novidade para você. Não é só deixar aquilo que não presta, sabe? Deus tem conquistas maiores. Não estacione as suas vitórias. Mesmo o melhor que você já viveu não se compara com aquilo que Deus ainda tem preparado para você. Isso é maravilhoso, sabe? Porque a vereda do justo, lembra de Provérbios, capítulo 4, versículo 18? Porque a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. É assim que Deus nos chamou, para ir brilhando, brilhando. Hoje eu brilho mais do que brilhei ontem, hoje Deus tem coisas novas para mim. Quem está entendendo isso, diga amém. Não somente isso, preste atenção. Aumente suas expectativas. Com aquilo porque o que você vai viver, Deus já está fazendo. Glória a Deus. Vamos dizer juntos? O que você... Olha o que o Senhor está dizendo ali. Vejam, eu estou fazendo. Deus está dizendo, eu já estou fazendo. Aquilo que você vai viver, Deus já está fazendo. Pastor, eu não vejo, mas Deus está fazendo. Deus está fazendo, mesmo que você não tenha notado. Deus está fazendo. Deus está movendo as circunstâncias para alcançar os seus objetivos. Logo ali na frente, você vai encontrar com aquilo que Deus está fazendo. Eu gosto de dizer que o sucesso de um cristão nada mais é do que o seu encontro com aquilo que o Senhor já está fazendo. Esse é o sucesso do cristão, sabe?
Você acha que o seu dia começou, querido, quando o sol nasceu nessa manhã? Não, Deus já estava fazendo. Deus já está no futuro. Antes mesmo do sol aparecer, Deus já havia preparado esse dia para você. Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Escute isso. Os quais Deus já preparou de antemão para que nós a praticássemos. Deus já preparou aquilo que devemos fazer de antemão, para que a gente pratique essas coisas. Então não se trata somente daquilo que faço, mas daquilo que Deus preparou para que eu faça. Quem está entendendo isso? É entender o propósito de Deus. Sabe, nós nos movemos no natural, mas Deus já está fazendo no sobrenatural. Agora, teve recentemente, estou mais perdido, não sei, foi em 2024, né, as Olimpíadas. E teve um dia lá que eu parei e estava assistindo o surf, ok? Estava assistindo lá os caras sentados na prancha, né, esperando a onda. E espera, parece que vem, não vem, parece que agora talvez vá acontecer, não acontece. E eles ficam de olho naquilo que o vento está fazendo, na velocidade do vento, porque a onda se forma com o vento. Então o vento coloca a sua força na superfície do mar, e quando essas ondas encontram com o retorno, então é onde elas levantam e quebram. E eles ficavam de olho, e o surfista fica ali. Não há absolutamente nada que o surfista possa fazer. Os caras entraram agora aí com recurso para fazer Olimpíada com ondas superficiais, num lugar onde as ondas sejam geradas superficialmente, porque naturalmente não há nada que eles possam fazer, nada, a não ser esperar. Mas quando a onda vem, meu irmão, quando a onda vem, os caras se posicionam, os caras nadam, os caras se colocam, os caras estão prontos, porque eles têm que aproveitar aquilo. E quando a onda chega, então eles entram nessa onda e arrancam dessa onda o melhor que tem. Sabe, quando eu estava olhando aquilo e entendendo um pouco disso que os caras estavam falando, eu nunca surfei, tá, gente? Aliás, uma vez eu fiz uma tentativa com uma prancha de isopor. A prancha explodiu em 4 pedaços. E eu levantei todo ralado, foi a minha única tentativa. Mas o que acontece é que, ouvindo eles falarem a respeito daquilo, sabe, queridos, é tão lindo aquilo que Deus faz. O surfista não fez nada para que a onda aparecesse. O vento fez, sabe? E onde começa os ventos, ninguém sabe. Ninguém vê onde começa. Aliás, ninguém consegue enxergar o vento. Apenas sentir o vento. Queridos, eu estou falando de que não há nada que a gente possa fazer para que os propósitos de Deus, de alguma forma, sejam levantados nesse ou naquele momento. A gente não consegue movimentar a mão de Deus para isso ou para aquilo, porque Deus é soberano, mas Deus sopra. E quando Deus sopra, aqueles que estão preparados, aqueles que estão esperando, não perdem a oportunidade. E é sobre isso que eu estou falando nessa manhã. Há uma onda chegando sobre nós, há uma onda chegando sobre a sua vida. Não perca esta oportunidade, porque Deus já está fazendo. Quem entendeu isso, diga amém. Sabe, eu estou falando de um Deus sobrenatural. Quem recebeu até aqui, diga amém. Então receba a próxima. Há novidades vindo diretamente do céu para você. Quem recebe essa palavra profética hoje, nessa manhã? Há novidades vindo diretamente do céu para você. Pastor, então eu posso elevar as minhas expectativas? Sim, você pode elevar as expectativas. Você pode não estar vendo a onda, mas você está sentindo o vento. Está vindo coisa grande por aí, ok? É você entender isso. Olha o que diz o versículo. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não o percebem? O desafio, queridos, não é apenas nos desprendermos do passado, mas parar de esperar reedições daquilo que já foi.
Uau, aquele tempo era tão bom. Eu queria uma reedição daquele tempo. Eu queria viver aquilo de novo. Ô, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Há uma novidade vindo do céu para você. Uma novidade. Gente, é uma novidade. Eu não estou falando sobre alguma coisa que você já tenha vivido. Não é sobre viver de novo aquilo que você já viveu. Não se trata de uma réplica. A palavra de hoje, queridos, é que Deus está fazendo coisas novas, coisas que você ainda não viveu. Então não se assuste com as surpresas. Sabe, o que mais me aterroriza nesse versículo é que Deus faz uma pergunta nesse versículo. Ele diz assim, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Exclamação. Ela já está surgindo. Exclamação. Aí ele pergunta, vocês não estão percebendo? Vocês não o percebem? Isso me aterroriza. Eu dobro meu joelho e digo, Senhor, não me deixe entrar num lugar onde eu não perceba aquilo que tu está fazendo. Porque tu está fazendo. O que tu está fazendo é uma novidade. É novo. É maravilhoso. É algo incrível e extraordinário. E eu estou aqui, às vezes, sem perceber que tu está fazendo. Será, Senhor, que eu não estou percebendo? Irmão, ajusta aí a tua sintonia com a de Deus, para você perceber o que Deus está fazendo, sabe? E Deus é esse Deus de novidade, sabe? Às vezes você acorda de manhã com um problema, com algo que você diz, eu não sei o que fazer, não sei o que vai acontecer. A oração de Josafá, né? Mas os meus olhos estão colocados sobre ti. E de repente, no final daquele dia, você vai deitar dizendo como é que aconteceu, como é que deu certo, como é que essa porta se abriu, como é que Deus fez. Deus está dizendo, ei, é você que não está percebendo, eu já estou fazendo. Eu estou fazendo, Deus está fazendo. Tem gente aqui nessa manhã angustiado, pensando que Deus está parado. Não, Deus está fazendo. Deus está fazendo. Mas eu não percebo. Então Deus te pergunta, como é que você não está percebendo? Eu estou fazendo dentro do processo dele, sabe? Eu acredito na próxima estação dessa igreja. Eu acredito que muita gente aqui, e eu espero que você acredite comigo, será surpreendido com coisas grandes e novas. Sabe? A onda está se levantando e você precisa sair da tua área de conforto, de segurança e entrar numa jornada de fé. Eu lembro que quando a gente era pequeno, o meu pai foi ensinar a gente a andar de bicicleta e pegou o meu irmão mais velho e eu, meu irmão mais velho, andava em bicicleta de rodinha. Eu, menorzinho, andava em bicicleta com rodinha também. E o meu pai um dia acordou, não sei, da pá virada, e disse assim, quer saber de uma coisa? Chega de rodinha nessa casa. E ele foi lá, pegou uma caixa de ferramenta, a gente ficou olhando meio preocupado para aquilo, ele arrancou as rodinhas das bicicletas tudo. E eu disse, como é que vai ser isso? E em Joinville, queridos, onde eu nasci, andar de bicicleta é quase que uma obrigação. Não tem essa. Você tem que andar de bicicleta. Não sei se você conhece esse dado, mas em Joinville, na década de 80, tinha 300 mil habitantes e 100 mil bicicletas. Agora, em 2017, o último levantamento que fizeram, tinha, em 2017, 500 e poucos mil habitantes e 250 mil bicicletas. Uma bicicleta para cada 2 habitantes. Eu não sei se você sabe disso. Eu estou aqui puxando, né, uma farinha aqui para minha terra natal, né? Eu não sei se você sabe disso, mas Joinville é a cidade com a maior quantidade de ciclovia e ciclofaixa do hemisfério sul. Dentro da cidade tem inacreditáveis 350 quilômetros de ciclovia. Todo lugar tem ciclovia. Tudo. Onde você queira ir, vai ter uma ciclovia para você ir. Então é a cidade das bicicletas. É onde tem o Museu das Bicicletas. Logo, todo joinvilense tem que andar de bicicleta. E joinvilense não tem distância de bicicleta. E não é essas sofisticadas, ok? É a barra forte circular, ok? É a monareta, não é dessas com... Não. Bom, um dia meu pai levantou e disse, quer saber uma coisa, essas crianças não vão mais ter rodinha na bicicleta. E a gente morava no bairro Boa Vista, o Boa Vista fica no pé de um morro. E o pai pegou o filho mais velho e o filho mais
abaixo, que o segundo filho, que era eu, e disse para minha mãe, olha, eu vou dar uma voltinha com as crianças, para ensiná-los a, quem sabe, parar de andar com a rodinha. E levou a gente no Morro da Santa, o chamado Morro da Santa, no bairro Boa Vista. E o homem teve a coragem de subir, sei lá, uns 50, 60 metros no morro, colocar meu irmão sentado, me colocar, falar para mim, fica aqui, meu filho, nesse portão dessa casa. E eu fiquei lá, assim, e ele subia 50 metros para cima, e de repente eu vejo o meu irmão descendo o morro, sem rodinha. E o meu irmão, naquele desespero, ele começa a jogar para a esquerda, e tinha uns morros, umas coisas, uns montes de terra, e eu disse, meu irmão vai rampar. E é isso. Sepultamos ele amanhã, foi bom ter um irmão mais velho. E quando eu vejo meu irmão naquela situação, aterrorizado, do nada, meu pai aparece na cena e segura a bicicleta por trás. E eu disse, meu Deus, não sei, meu pai deve ter achado que acabou, meu pai está assustado. E de repente eu vejo meu pai com a bicicleta nas costas, meu irmão no colo, subindo o morro de novo. Vamos de novo. Bom, o resultado daquilo é que nós nunca mais andamos de rodinha. Aquele dia foi uma loucura tão grande que nunca mais andamos de rodinha. E, recentemente, falando isso para o meu pai, pai, tu lembra disso? E meu pai disse, com aquele olhar de sabedoria, claro que sim, meu filho. E eu disse, pai, a gente quase morreu aquele dia. Ele falou, essa é a percepção que você teve. Você teve essa percepção, mas eu estava lá. E a minha percepção é de que estava absolutamente tudo sob controle. Era hora de parar de andar com rodinha. Sabe, eu acredito que tem hora que Deus chega e diz assim, levanta um dia e diz, não Deus levanta um dia, mas você levanta um dia e diz, hoje vai ser um dia normal. E Deus olha e diz, chega de andar de rodinha. E Deus diz, vem aqui que eu quero te ensinar a avançar, a ir adiante, a alcançar o que você nunca alcançou. E mesmo que a gente se desespere, Deus está dizendo, o desespero é seu, porque eu estou no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está, queridos. Há uma novidade e para você acessar esta novidade, Deus tem algo novo. Escute, eu não estou entretendo você nessa manhã. Eu estou profetizando para você nessa manhã. Profetizando. Finalmente, quase chegando no fim, aumente suas expectativas, porque coisas vão acontecer onde você menos espera. Você está recebendo isso que eu estou entregando aqui nessa manhã? Escute, coisas vão acontecer onde você menos espera. Escute o texto. Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Ermo é um lugar descampado, desabitado. E Deus está dizendo que vai colocar um riacho nesse lugar. Sabe, coisas ilógicas vão acontecer. Gente, eu tô nessa. Eu estou nessa. Deus vai criar possibilidades que não existem. Escute isso. Deus vai liberar uma criatividade aqui nessa manhã. Uma criatividade aqui nessa manhã. Oportunidades vão surgir a partir de hoje. Ministérios criativos, empreendimentos criativos serão liberados aqui nessa manhã, sabe? Não confie em probabilidades. Não espere o óbvio. Está chegando um tempo onde os paradigmas serão quebrados. Onde Deus vai fazer algo tremendo, sabe? E Deus faz a partir do nada. Sabe onde Jesus nasceu? Em Belém. Sabe como é que Belém é retratada na própria Bíblia? A pequena, a menor, a mais improvável. A palavra de Deus nos diz em Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, posto que é a mais pequena entre os milhares de Judá. Ele diz, pois de ti sairá o que governará em Israel. Ele está dizendo, do menor eu tiro o maior. Sabe por quê? Porque Deus não segue lógica humana. Sabe onde Jesus escolheu seus discípulos? Na Galileia, no lugar menos provido, no lugar mais simples, de gente mais simples. Pois foi lá que Deus buscou os homens que iriam mudar o mundo. Sabe por quê?
que Deus não está preso ao previsível. Sabe? 1 Coríntios 1:27 diz, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante dele. Nós somos incapazes de imaginar as coisas que Deus tem preparado para nós. E eu fico dizendo, Senhor, não há nada que eu possa fazer, mas a minha expectativa está alta. A hora que a onda chegar, eu estou preparado para entrar nela. Nesse novo de Deus. Efésios 3:20 diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E finalmente, e aqui eu vou terminar nessa manhã, aumente suas expectativas, porque sua vida se tornará um instrumento de louvor na terra. Olha o que diz o texto. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto, riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim, qual é o fim? Qual é o objetivo? A fim de que proclamasse o meu louvor. Tudo que Deus faz é para louvor da sua glória. Escute, nossa prosperidade, nosso êxito, nosso sucesso resulta em honra para aquele que opera tudo em todos. Não é sobre nós, mas é sobre Ele. Deus faz para a glória dEle. Lembro de Romanos 11:36? Eu citei aqui na semana passada. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Existem milagres que você vai viver. Milagres que Deus vai fazer e que você vai protagonizar. E que serão um testemunho de louvor para a glória dEle, diante dos homens e diante da sua família. Você recebe essa palavra? Sua vida se tornará um instrumento de louvor na terra. Deus será exaltado e glorificado por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Eu quero repassar com você, aumente suas expectativas. Porque há um Deus comprometido com você. Porque Deus já demonstrou o que é capaz de fazer. Porque o passado não tem que ser o dono do seu futuro. O que você vai viver, Deus já está fazendo. Há novidades vindo diretamente do céu para você. Coisas vão acontecer onde você menos espera. E a sua vida se tornará um instrumento de louvor na terra. Quantos recebem esta palavra? Então eu quero que você fique de pé e aplaude o Senhor nessa manhã. Queridos, nós estamos hoje no final dos 21 dias. Hoje, aqui coletivamente, a gente vai entregar, né? Mas a gente sabe que o nosso jejum vai até hoje, meia-noite. Eu sei que eu acabei de desmanchar o castelinho de um monte de gente com essa. Mas oficialmente vai até meia-noite. Então, coletivamente, nós estamos fazendo esse culto de adoração, de entrega ao Senhor. 21 dias que nós buscamos o Senhor e nos lembramos a todo momento e a todo instante que nós estávamos conectados a isso. Quem aqui fez pela primeira vez os 21 dias? Levante a mão, faz assim para mim. Olha aí, quanta gente, bastante gente. Primeira vez os 21 dias. Eu quero dizer para vocês que vocês não vão mais conseguir viver sem isso. É um tempo tão maravilhoso dentro do nosso ano. E esse ano Deus colocou uma expectativa, uma santa expectativa no nosso coração por aquilo que está chegando aí. Está chegando um novo tempo, uma nova estação, e que a gente alcance esse lugar. Sabe, essa palavra dessa manhã é para lembrar você que existe um Deus comprometido, um Deus que já demonstrou que é capaz de fazer. Um Deus que está dizendo que o teu passado não será o dono do teu futuro. Um Deus tão precioso que diz que existe novidades vindo por aí.
A gente olha para a palavra de Deus, uma palavra profética como essa, e às vezes parece que essas coisas ficam tão distantes. Mas nessa manhã, que você tome posse disso. E diga: Senhor, nessa minha entrega hoje, na entrega do meu sacrifício, que o meu sacrifício suba como um cheiro suave na Tua presença. E ao subir na Tua presença, Senhor, meu coração encontre espaço para receber toda esta palavra que foi ministrada nessa manhã. Senhor, eu trago para a minha vida, eu trago para a minha casa, eu trago para a minha família, eu trago para o meu trabalho, eu trago para os meus negócios, eu trago, Senhor. Eu acredito que nós somos seres completos. Deus está em tudo na nossa vida, não apenas dentro de uma igreja ou num culto, mas todas as coisas devem glorificar o nome santo do Senhor. Sabe, eu não estou aqui para animar você, mas eu estou aqui para dizer para você: ative a sua fé. Sabe, saia por aquela porta, crendo que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Não se esqueça, a palavra profética tem a capacidade de trazer luz sobre as trevas, luz, escuridão. Deus tem muito mais para você do que você viveu até o dia de hoje. Deus tem mais para o seu casamento do que você viveu até os dias de hoje. Deus tem mais para os seus filhos. Você acha que os seus filhos é isso aí e tá bom? Não. Deus tem coisas tremendas na vida dos seus filhos. Amém? Está recebendo isso? Sabe? É tremendo que você entregue o teu sacrifício ao Senhor. Mas acima de tudo, eu vou terminar com isso, que o teu sacrifício não seja apenas 21 dias, mas que o teu sacrifício seja a sua vida. Por isso eu quero desafiar você a ir mais longe. Senhor, eu estou entregando os 21 dias, mas eu também, esse é o meu sacrifício, mas eu também estou me colocando como um sacrifício diante de Ti, e que a minha vida seja para glorificar o Teu nome. Sabe o que Paulo escreveu em Romanos 12, versículo 1? Escreveu assim: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Escute o que ele diz: e não se amoldem ao padrão do mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus está te chamando para isso. Você está sentindo isso? Você está sentindo que esses 21 dias Deus está te dizendo: olha, eu estou aqui, eu amo você, eu tenho um plano lindo na sua vida. E nesses 21 dias, foram 21 dias de livramento, foram 21 dias de vitória. Eu digo que tem os livramentos que você vê nitidamente, Deus livrou. E existe aqueles livramentos que você nem sabe que você teve. Um sinal de trânsito que fechou, um atraso, um engarrafamento que te segurou, uma hora que você teve que voltar em casa porque tinha esquecido algo. Deus está te livrando. Pessoas que maquinaram a seu respeito, mas os seus planos foram desfeitos, porque há um Deus que cuida de você, há um Deus que ama você, há um Deus que quer te levar a algo mais profundo. Você recebe isso em todas as áreas da sua vida. Somente a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Eu queria cantar um pedacinho dessa canção com você antes da gente orar, antes da gente falar aqui, entregar o nosso jejum. Vamos juntos. Vamos subir o volume. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Levante a sua mão, vamos encher esse lugar de adoração.
ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Salmo 50, versículo 23. Aquele que oferece sacrifício me glorificará. Nessa manhã nós queremos glorificar o nome do Senhor, entregando a Ele o nosso tempo, esses 21 dias, dizer: Senhor, é tão pouco, mas é para Ti, Senhor. Queridos, não é sobre o tamanho do sacrifício, mas sobre o coração que está entregando esse sacrifício. Eu gostaria que você fechasse seus olhos por um instante, você se conectasse com Deus. Eu gostaria que você dissesse alguma coisa para Jesus, dissesse: Senhor, está aqui. Aquele que me oferece sacrifício me glorificará. Ofereça o teu sacrifício ao Senhor. De olhos fechados, você está diante de um Deus tão grande. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Eu quero te dar um minuto. Todos os Fale com Deus. dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim.